Fala galera do Universo Designer, venho aqui, primeira aula do canal, onde vou ensinar como fazer o recorte nas suas imagens e vou dividir essas aulas em duas partes, dois vídeos no caso. A primeira vai ser com as ferramentas básicas para fazer as seleções e fazer o recorte, como a seleção em shape e as seleções automáticas que o Photoshop disponibiliza para a gente. E na segunda aula eu vou fazer especialmente com a caneta e com os canais, que são recortes que precisam de um pouquinho mais de atenção. Então vamos começar. Aqui no canto superior esquerdo temos as opções dos shapes, seleções em shapes, onde facilita para a gente criar o recorte, onde a gente pode fazer um recorte retangular ou um recorte em elipse. No caso dessa bola, eu vou selecionar a elipse, vou clicar e arrastar. Segurando Alt, ele vai puxar do centro. Clicando no Shift, ele vai criar uma elipse perfeita. Com espaço, eu vou conseguir mover essa elipse. Aí aqui é só ajustar e arrastar para chegar no tamanho da bola. E quando você achar que chegou no tamanho exato da bola, você solta. Ele vai criar a seleção. Caso não fique 100% correto, você pode ajustar ainda. Você clica com o botão direito e vem em Transform Selection. Aí que é só ajustar, puxar um pouquinho para fora até chegar onde você quer deixar a seleção. Depois que a seleção está pronta, você vem aqui no painel de Layers e clica nessa bandeirinha do Japão aqui, que é para criar o Layer Mask. Clicou, ele cria a máscara. Para mostrar que recortou mesmo, eu vou criar um sólido aqui e botar em uma cor que dê bastante contraste. Caso você queira confirmar esse recorte, você pode ou converter em Smart Object, onde ele vai ficar já recortado, ou você rasteriza. Mas eu nunca aconselho fazer isso, porque caso você se arrependa do recorte e queira refinar, tipo essas partes do gomo da bola aqui, você não vai ter como corrigir, caso você tenha feito isso. Com Smart Object, você clica duas vezes e vai ter a edição toda aqui para você fazer novamente, caso queira ajustar. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Falando de máscaras, quando vocês podem ver, aqui tem a parte onde fiz o recorte da bola que está em branco e tudo que está escondido está em preto. Caso eu queira mostrar alguma coisa, eu tenho que pintar de branco, e caso eu queira esconder, eu tenho que pintar de preto. Vou pegar o pincel aqui, o brush, e vou pintar com o preto aqui. Só inverter aqui a cor e pintar. Como vocês podem perceber, toda vez que eu passo aqui com o pincel branco, ele vai apagando. E isso tem que estar selecionado na máscara. Caso eu queira mostrar, é só pintar com o branco. Vou mostrar agora outra ferramenta para fazer essas seleções, que são as ferramentas automáticas do Photoshop, onde tenho aqui o Object Selection, que eu crio uma seleção retangular e o Photoshop vai identificar o assunto que eu quero fazer a máscara. É só puxar e arrastar e soltar. O Photoshop vai identificar de uma forma bem grosseira. Caso não esteja correto, você pode clicar e corrigir, como eu corrigi aqui nesse retângulozinho. Funciona até bem com imagens de pessoas. A segunda opção é a Quick Selection, onde você vai clicar e o Photoshop vai identificar a cor, o pixel mais próximo de onde você clicou e vai criando a seleção. Você clica e puxa e ele vai tentando identificar o assunto. E por último, a varinha mágica, que é a ferramenta quando se trata de cores que tem bastante contraste, é a melhor. Porém, não é aconselhável quando você quer fazer recorte com pessoas, porque fica rebarba. Você pode aumentar a tolerância aqui em cima e vai continuar com rebarba.
Claro, você pode refinar, mas é dois trabalhos, você vai perder tempo e isso vai trazer um desconforto. Caso você queira selecionar algo, é só clicar na cor e o Photoshop vai identificar a cor que você selecionou. Como vocês podem ver, eu cliquei no vermelho e, e do lado tem mais um retângulo vermelho, porém o Photoshop não selecionou. Por quê? Porque está marcado o contíguos. Se eu desmarcar e clicar novamente, ele vai selecionar a cor mais próxima. Se eu clicar aqui no rosa, ele vai selecionar só o rosa porque não tem nenhuma cor próxima do rosa. E também tem as ferramentas de seleções automáticas do Photoshop. Se eu selecionar a Quick Selection ou a ferramenta de seleção e clicar aqui em selecionar aqui no objeto novamente, deixa eu achar tudinho aqui para poder fazer recorte e clicar em Select Subject, o Photoshop vai tentar identificar o objeto que eu quero fazer essa seleção e vai criar essa seleção. Com a seleção criada, eu crio a máscara. Para se certificar se ficou bom ou não, eu vou selecionar a cor de contraste e jogar embaixo. Como vocês podem ver, o Photoshop fez um recorte bem fiel mesmo. Mas esse recorte com o Select Subject só funciona quando o objeto tem um contraste absurdo com o fundo. Por exemplo, sua estrela, que ela é amarela e o fundo é branco. Então fica fácil de Photoshop identificar os pixels. E toda vez que você criar esse recorte, sempre deixe em Smart Object. Por quê? Porque quando você for ajustar sua imagem, você for aumentar e diminuir depois, se não tiver em Smart Object, ele vai destruir sua imagem. Por quê? Quando você aumenta uma imagem sem estar em Smart Object, o Photoshop vai expandir a imagem. Porém, quando você for diminuir e ajustar novamente, o Photoshop vai tentar reajustar e vai tentar criar aqueles pixels novamente. E nem sempre fica fiel. Por isso surgem os ruídos que acontecem nas imagens. Então, sempre que você tiver uma imagem que é o objeto principal ou até secundário, deixe em Smart Object, porque o Photoshop vai criar uma cópia desse arquivo original lá e ele não vai perder essa informação quando você ajustar. Então, toda vez que você aumentar e diminuir, o Photoshop vai ir lá, vai buscar essa informação e vai criar novamente. Sim, pessoal, eu esqueci também de ensinar vocês como desmarcar a seleção. Deixa eu pegar a ferramenta aqui para criar a seleção rápida aqui da estrela. Caso você tenha feito a seleção e não tenha ficado do seu agrado, é só você clicar com o Ctrl mais D que ele vai remover a seleção. Eu tinha esquecido de explicar isso a vocês. E outra coisa também, caso você queira fazer o recorte e não queira usar a máscara, você rasteriza o objeto, cria a seleção, pode ser com automática ou com a Quick Selection, ou até com as formas, e vai inverter essa máscara. Botão direito, cadê? Invert Selection. E vai pegar a borracha, vou clicar aqui com um E, para selecionar rápido a borracha, e vou pintar na cena. Como a imagem já está recortada, ele não vai mostrar. Deixa eu tirar a seleção, Ctrl D, vou dar Ctrl E para achatar tudo e vou fazer novamente a seleção com a Quick Selection. Clicando com Ctrl I, vou inverter. Opa, fazer Shift Ctrl I para inverter e vou pegar a borracha novamente e vou pintar. Pintando, eu vou recortando a parte que eu selecionei. Deixa eu aumentar o tamanho desse pincel. E está pronta a seleção. Porém, fazendo recorte dessa forma, não tem como voltar atrás. Só se você dá o Ctrl Z. Porém, em uma imagem grande, você fazendo esse recorte, você vai ter um limite de
de Ctrl Z para dar no programa. E pode ser que chegue, você dê Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z e não consiga voltar até o ponto que você queria. Então, sempre quando você for fazer recorte, faça com a máscara, porque você pode errar e você tem como corrigir de uma forma muito fácil, porque com a máscara é só pintar a parte que você não quer de preto e a parte que você quer de branco e tá perfeito. E ficamos por aqui, pessoal. No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer o recorte com a caneta e com os canais, também com a seleção com o laço e com a Polygon Tool e outras formas de fazer recorte. E ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui!